Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Ok. A glória de Vishvarupa Bhakti, devoto na forma única, é que eu nunca estou longe do Senhor, não há questão de separação, né? Então, esta é a grande vantagem, a grande glória de você desenvolver uma visão de Deus como a totalidade do cosmos. Do ponto de vista material e do ponto de vista sutil, você vê como a inteligência que realmente sustenta tudo, porque os átomos, eles são mantidos juntos, né, para formar objetos, namarupas, né, devido a um certo poder desta inteligência, né? Então, essa inteligência, ela ordena tudo, ela desenha, o arquiteto do universo, né? Está por trás de tudo que é manifesto, né? Eu gosto da visão do ponto de vista da causa inteligente. Para mim, eu curto mais essa visão, né? Mas, de qualquer modo, né, seja do âmbito da inteligência como a causa que se manifesta como o set de laws e princípios que estruturam e governam tudo, como também o universo físico material, um efeito da causa material, faz do devoto um devoto muito elevado, né? Jamais separado de Deus. Então, limitar, você a ver Deus limitado a uma deidade, né, numa forma humana, nessas projeções humanas, né, é limitante. Quando você vê Ishvara como a totalidade do cosmos, né, você resolve o problema desta limitação. Não existe separação, tudo está incluído em Ishvara, e o indivíduo permanece como parte integrante de Ishvara o tempo todo, sem nenhum problema. Do mesmo modo que a onda jamais se afasta do oceano, através desta compreensão, a onda deixa de se sentir um fenômeno individual separado do oceano. Nunca foi separado do oceano, mas agora, devido a esta compreensão, né, a onda relaxa e fala: tudo bem, eu já não devo temer a minha extinção toda vez que eu chego perto, né, do, da praia, né, ou das rochas, né, dependendo do perfil do oceano, né. Eu já não temo a minha destruição porque eu estou bem resolvido, eu compreendi que fundamentalmente eu sou o oceano. Então o Jiva, ele se resolve em Ishvara do mesmo modo que uma onda se resolve no oceano, né? Mas como eu tinha mencionado antes, existe um segundo modo de se resolver, o Jiva se resolve não exatamente no oceano, como parte integrante do oceano, mas ele se resolve na água, tanto do oceano quanto de todas as ondas. A água é a única realidade absoluta, né? Então, é uma forma de resolução totalmente diferente, que somente é possível na medida que o indivíduo se resolve em Ishvara como parte integrante de Ishvara, a totalidade do manifesto. Se você desenvolver a capacidade de meditar, de fazer o seu pássaro em mim, né, mantendo em mente a minha manifestação cósmica, você jamais se sentirá afastado ou separado de mim. Portanto, Arjuna, se você estiver sentindo dificuldade com o Yana Yoga,
volte para o quarto degrau da escada, né? E depois suba para o último degrau de novo, ou continue fazendo ambos, como eu costumo dizer, né? Então, aqui o Swami, nessa estrutura, ele apresenta isso de modo ainda mais claro, né? Porque nós temos essa divisão de dois tipos de Karma Yoga. Karma Yoga é a yoga através de quê? Do karma, da ação, né? Então, nós estamos agindo, convertendo as nossas ações em sadhanas espirituais de entrega, de dedicação de nossas ações ao Senhor. Que Senhor é esse? É o campo, é o meio ambiente, né? Ishvara como mundo, né? Que é estruturado de modo preciso e inteligente através de leis, e eu, naturalmente, eu entrego as minhas ações em harmonia com tais leis, né? Então, o Karma Yoga, que é uma yoga extremamente avançada, é uma yoga através da ação física, que requer também uma compreensão, né, desta ciência chamada Karma Yoga, né, que inclui a observação do Dharma, as leis do Senhor. Mas aí nós temos a apresentação do Passana Yoga, e o Passana Yoga, a meditação, é uma forma de ação puramente mental. O Karma Yoga é uma forma de ação física e mental, porque mental não está fora de tudo isso, você está interagindo no mundo, né, oferecendo as suas ações, mas mentalmente, né, mantendo aquela perspectiva de visão, de compreensão, de que eu estou navegando no campo, no corpo de Ishvara, que é o Jagat, oferecendo as minhas ações, recebendo os resultados com espírito de gratidão, né, e etc., como prasada. Então, eu estou agindo e, ao mesmo tempo, eu estou mentalizando, eu estou cognitivamente compreendendo toda essa interação do campo, que não é mais simplesmente o campo físico, é o campo, o corpo do Senhor, o corpo de Ishvara, né? Então, a minha perspectiva muda, a minha atitude muda, né? Então, quando nós entramos no campo do Upasana, primeiro, do Nidhyasana, que é puramente cognitivo, um processo cognitivo, quando nós entramos no processo do Upasana, é um processo mental que serve para focar e expandir a mente, na medida que você mantém ela fixada nesses atributos, né, essas compreensões a respeito da natureza de Deus. O primeiro nível, mais difícil, é o Vishvarupa, né? Todo o cosmos é simplesmente Deus, eu jamais estou afastado de Deus. Então, o Upasana é uma atividade, é uma ação mental, é uma atividade mental, né? E o Upasana pode se tornar difícil até mesmo para alguns vedantinos, aqueles que possuem muito Rajoguna. Aí é aconselhado o indivíduo, né, sair do Upasana ou fazer um pouco de Upasana, mas ficar mais focado no Karma Yoga, porque se o indivíduo ele tem muito Rajoguna, ele vai ter tendência à ação o tempo todo. Uma pessoa extremamente rajasa, que tem muita dificuldade de sentar uma hora em meditação, né? Então, nós temos o Nididhyasana, que é um processo puramente cognitivo de contemplação a respeito dos ensinamentos finais dos Vedas, dos Upanishads, né? Até que o indivíduo esteja convencido, e são pensamentos em torno da natureza do Atma como livre de qualquer característica, propriedade ou atributos. Então, é uma coisa muito sutil, né? É simplesmente a consciência e a existência no qual este magic show explode, né? E eu vejo essa infinidade, né, de configurações, de fenômenos, objetos, como parte deste cosmos infinito, né? E tudo isso nada mais é do que a consciência, a existência, que é a minha própria natureza. Então, essas declarações finais, que é o Nididhyasana do Vedanta, podem parecer bem difícil no início, tá? O Nididhyasana. Ouvir é mais fácil. Não tão fácil, mas depois de um período de adaptação, o indivíduo vai compreendendo, vai desenvolvendo o valor, vai vendo a beleza, vai vendo o quanto é convincente essa lógica seja, esse processo, esse sistema, esta metodologia é
né? O indivíduo vai desenvolvendo confiança, aí ele vai ouvindo, ouvindo, ouvindo. E eu sempre digo, o manana, que é o dever de casa, também é importante, refletir, contemplar, ver se existem dúvidas, vaguezas, abstrações, né? E o Nididhyasana se torna uma meditação muito, extremamente sutil, que não sempre é possível para os indivíduos com um pouco mais de Rajoguna, né? Mas o Shravana é sempre possível, não para todos, como eu disse, tem pessoas que não conseguem permanecer ouvindo os ensinamentos por um minuto, por uma hora, né, 50 minutos, elas se levantam de novo, para fazer alguma coisa. Né? Então, eu estava falando disso, né? A natureza do Upasana, que é uma ação, uma atividade puramente mental, significa que o seu corpo tem que estar parado, sentado, a sua mente pode fazer 1000 coisas, voar, você traz ela para o seu objeto de meditação, de Upasana, e ela vai, você traz ela de volta, aí você vai desenvolvendo foco e expansão na medida que os seus objetos de meditação se tornam mais e mais sutis, tá? Naturalmente, eu preciso expandir a minha mente para conseguir focar em Ishvara como a totalidade de todo o universo, né? Capacidade de ver o universo como Ishvara significa que eu preciso já ter um grau de purificação tão grande, né, que me permita ver o positivo e o negativo, né? O amor e o ódio, todos os pares opostos complementares, vêm como Ishvara. Nós vimos isso nos capítulos anteriores. Capacidade de ver Ishvara não somente em seu aspecto glorioso, bonito, amor, isso, mas todos os pares opostos, né? Não somente como o criador e o sustentador, mas o destruidor também, né? Nós vimos lá naquele capítulo 8, se não me engano, que Arjuna ficou chocado quando ele viu Ishvara se manifestar como o destruidor de tudo. Então, eu deveria estar além desses apegos com os aspectos que eu considero positivo e favorável na visão de Deus, né? Arjuna estava vendo Deus como uma totalidade, ele queria ver mais, e Krishna diz, olha, não sei se você está preparado, né? Aí ele falou, ele pediu, aí quando ele viu aquelas coisas que ele não gostava, que ele não apreciava, depois de um tempo ele ficou meio chocado, e ele falou, não, tira essa visão, né? Eu não quero mais essa perspectiva, né? Eu acho que foi no capítulo 10 ou 11 que nós vimos tudo isso. Então, a capacidade de aceitar todos os aspectos do Senhor não é simples, né? Requer uma maturidade enorme, uma compreensão muito profunda, né? Toda a criação divina, né? O bom, o mal, o justo, o injusto, né? E eu seria capaz, então, de não reclamar de nada. E o Swami diz assim, isso é muito difícil, extremamente difícil. Diremos que estou pronto, mas quando eu olho para Deus em seu aspecto mais duro, não duro, mas os aspectos que eu não gosto, que eu não quero, né? Aí eu fico em dificuldade de aceitar tudo aquilo, né? Algumas pessoas eu amo, adoro, eu vejo elas como manifestação de Deus, e outras, né? Eu não consigo. Todo mundo tem uma lista, né, de coisas que nós vemos lindos, maravilhosos, como expressões de Deus, mas existe uma lista daquilo que a gente não aceita. Se você tiver dificuldade com esta visão, essa aceitação de Ishvara, em todos os seus aspectos, né, todos os pares opostos complementares, não se preocupe. Então, o que você faz? Não se preocupe, chega ao terceiro degrau da escada. Se você tiver dificuldade de fixar a mente em Ishvara como a totalidade cósmica, volte para Eka.
Ishwara, né? Ekarupa Ishwara. Volte para focar a sua mente num aspecto de Saguna Ishwara que é bem definido, como Krishna, por exemplo, entendeu? Uma deidade com nome, com uma forma e com determinadas características, tá? Então você volta para o seu Krishna, volta para o seu Vishnu, volta para qualquer que seja a deidade. Swami vai dizer aí daqui a pouco que existem milhares de deidades na cultura védica para o gosto de cada um, né? Mas são todas visões limitadas deste Criador, né? São símbolos do Criador, e o Criador pode ser visto, sim, como a causa inteligente, a causa material, cujo efeito é o mundo, o cosmos físico material. Mas se você quiser somente uma deidade, um símbolozinho deste Criador, que é a totalidade, que em sua real natureza não é nem a totalidade, mas é um todo sem partes, porque é o substrato deste universo, é o pano de fundo no qual esse universo foi projetado. Você tendo dificuldade de, né, desenvolver essa visão, este relacionamento que permita você fazer a sua contemplação, a sua meditação diária, volte a sua mente a ficar firmemente fixada num símbolo, né? E os símbolos, às vezes, são símbolos idênticos, né, com membros de um ser humano, e muitos outros não tem nada a ver com o membro, com o corpo físico humano, né? Então ele diz, se você tiver dificuldade, fixe a mente em mim através de um outro símbolo chamado de Abhyasa Yoga, ou Arjuna. Então aqui o Swami explica um pouco o que é este Abhyasa Yoga. Se a minha perspectiva, a minha visão cósmica não for realmente algo fácil, atraente para você, não se preocupe. Desça para um outro degrauzinho e comece a fazer a sua meditação, seu Upasana, numa forma única minha, uma forma única, um símbolo de mim através de uma dessas deidades, né? Isso é chamado, em geral, Istadevata, né? Istadevata é um Deus pessoal, tá? Meu Deus pessoal é Vishvarupa, como eu esqueci o nome daquele Deus. But anyhow, é Krishna, Shiva, ou Rama, ou anything, né? Então, existe uma infinidade de formas de deidades, né? Uma variedade enorme. Só me diz que tem um inteiro departamento de deidades, né? Qualquer forma funciona como um símbolo, do mesmo modo que nós temos os símbolos das bandeiras representando cada nação, nós temos deidades representando o Ishwara. Ishwara, ele é muito bem representado em sua forma cósmica, como a totalidade do manifesto, ele é muito bem representado como puro Sattvaguna, a inteligência que sustenta essa explosão do universo, né? Mas se nós tivermos dificuldade, nós podemos meditar em Ishwara simplesmente como um símbolo, né? Uma deidade que represente este Vishvarupa Ishwara, na totalidade do cosmos, se essa totalidade for um objeto de Upasana difícil para mim contemplar e meditar. O objetivo do Upasana é o quê? Focar a mente, ok? Focar a mente, expandir a mente, né? O objetivo do Nididhyasana é o quê? Não é focar a mente, muito embora você precise de uma mente focada, é compreender as declarações de identidade, que são as declarações finais dos Upanishads, né? Como é que você vai escolher um Istadevara e desenvolver esta... só me diz aqui, o modo para você desenvolver
afinidade por um desses Ishtadevatas é estudar os Puranas, que não é o nosso caso, a gente não tem nem acesso a todos eles. Nos dias de hoje, talvez sim, mas não é parte de nossas culturas, né? Os Puranas antigos apresentam infinidades de deidades, né? É como se fosse uma infinidade, uma diversão, um passatempo do Senhor, né? Se apresentar como essa infinidade de deidades. São personagens fictícios. O Swami fala aqui, ele fala sobre a psicologia humana, diz que qualquer personagem fictícia que você continue a focar, a pensar, a meditar, ele acaba se tornando real. Se você quiser fazer a sua meditação em Shiva, leia os Puranas nos quais Shiva é o cara, Shiva é a deidade que representa Ishvara ou Brahma, né? Etc, etc. Então, passamos para o próximo. As traduções do Marcelo, elas são feitas de modo cuidadosos, tá? Quando eu passo assim rapidamente pelo texto, nas partes que eu considero menos relevantes, não significa que vocês não possam ler cuidadosamente essas passagens e ver se vocês encontram outras coisas, alguns aspectos lá que talvez sejam interessantes para vocês, tá? O próximo texto continua, como sempre, o Krishna faz um recap. É bom lembrar que essas classes do Swami, elas ocorrem em geral semanalmente. Então, de uma semana para outra, a gente sabe que às vezes a gente tem que fazer um contexto, né? Recapitular um pouco para a gente criar um gancho, né? Principalmente para as pessoas que não estavam presentes nas aulas anteriores, né? Então, ele vai fazer essa revisão, que eu não vou fazer. Nós sabemos que esse capítulo é dedicado ao Bhakti Yoga, que não é realmente uma yoga em particular, mas é um nome dado, né, para esta atitude que deve acompanhar todos os caminhos espirituais. Ao passar por todos os 5 níveis, né, de yogas apresentados aqui, tá? 5 níveis apresentados no capítulo 12. Tá? São desmembramentos daquilo que na nossa tradição original era dito ser 2 níveis, 2 yogas. A yoga da ação e a yoga do estudo e da contemplação dos Upanishads. Né? A yoga do karma, da ação e seus resultados, e a yoga do Jnana Yoga, que é a contemplação a respeito das declarações finais. Mas desmembrando isso, a gente passa por diversos aspectos, né? Sem dizer que em outras passagens nós podemos desmembrar também o Karma Yoga em Karma Yoga, Dharma Yoga. Depois nós temos o Upasana Yoga, e o Upasana Yoga foi desmembrado em 2 níveis, né? Uma deidade, né, limitada para o nome e atributos, nome, forma e atributos, e a divindade apresentada como a totalidade do cosmos, né? A mesma coisa para o Bhakti Yoga, desmembrado em 2 níveis. Então, nós temos 2 níveis, como o Karma Yoga, 2 níveis como o Upasana Yoga, e o Jnana Yoga, como eu disse de novo, não pode ser desmembrado, porque você não pode entrar em Jnana Yoga dizendo assim, agora aqui a gente desmembra, esse aqui é a contemplação e meditação em Brahmana a gente vai dividir em 2 níveis, um com um pouquinho de gunas e um absolutamente sem gunas. Não, Brahman é sempre sem gunas. Tá? Brahman não tem nada que possa criar variedade, nem mesmo 2 aspectos para que a gente possa fazer o nosso de asana Vedana. Não, Brahman é a contemplação naquilo que é livre de qualquer atributo. Não é como Ishvara, que você pode ver como, de diversos ângulos, né? Como
totalidade de todos os atributos, ou alguns atributos específicos, né? Mas no caso do Jnana Yoga, não. Né? Swami diz que essa passagem dedicada ao Bhakti Yoga é muito importante, e eu achei muito bacana também, porque ela vem a enfatizar ainda mais a importância da devoção nesses processos de elevação espiritual. Neste 12º capítulo, nós vimos que Krishna inicia do nível mais alto, o Jnana Yoga, e ele vai descendendo gradualmente, né, que foi um processo diferente. Em geral, a gente começa de baixo para cima. Aqui, Krishna começou de cima e foi descendo, né, para apresentar para a gente o fato de que é sempre melhor começar do primeiro degrau. Né? Conhece aquelas pessoas que, quando leem livros, elas querem começar do último capítulo? Né? Não tem paciência de iniciar no primeiro capítulo? Então, aqui ele fala assim, não, inicie do início, né? Comece do primeiro grau. Mas se você pulou para o último grau, então agora eu vou dizer para você, Arjuna, se você não está tendo sucesso, você tem que fazer um passo para trás e se tornar um Pasaka, né? Meditar no aspecto de Ishvara, colorido pelos gunas. E assim você pode descer um outro grauzinho, E aqui ele vai falar sobre descer para o terceiro estágio, né? Isso me fala um pouco que o quinto e o último degrau é o degrau no qual nós obtemos o Atmayana, e a libertação do samsara, né? Ele é conhecido como o Jnana Yoga do Vedanta. O Jnana Yoga sadhana precisa ser compreendido que ele só é digno de ser chamado de Jnana Yoga se ele for apresentado, né, dentro da nossa tradição em sua totalidade, em sua integridade. Né? Porque por aí você encontra diversas pessoas falando de Vedanta e Jnana Yoga, mas eles apresentam pequenos fragmentos do Jnana Yoga do Vedanta, que não funcionam. Você precisa, para que você desenvolva essa compreensão bem estabelecida, né, você precisa do conhecimento completo. Você precisa dos Upanishads completos, né, de modo que você realmente tenha essa total convicção. Esses fragmentos são problemáticos. Eu passei a minha vida inteira foi, né, me agarrando nesses fragmentos, e no final das contas, né, eu fui graciado por Ishvara. Ishvara me trouxe ao Vedanta após o auto-reconhecimento ter ocorrido. Né? Então, como Jnana Yoga Sadhana, consistindo de Vedanta, Shravana, Manana e Nididhyasa, que é chamado aqui de Akshara Upassana, meditação no imperecível, foi apresentado nesse capítulo 12º por Krishna, a meditação naquilo além do tempo, além do espaço, além do nascimento e morte. Né? Que é idêntico a Nirguna Brahma, Shravana, Manana, Nididhyasa, que foi tratado em diversos capítulos da Gita, inclusive no início, capítulo, nos versos 3, 4, não, está falando aqui dos versos, nessa passagem, 12º. Chegamos a saber que Jnana Yoga é o nome do próprio Bhakti Yoga no nível mais alto. Então, aqui o Swami está dizendo que nesses versos, né, que nós já vimos, nós vimos o Jnana Yoga sendo apresentado através do processo Shravana, Manana e Nididhyasana, que requer uma devoção enorme, né? E ele chega ao extremo de dizer que este devoto é o devoto mais elevado que existe, né? Ele é devoto à real natureza, à obtenção da convicção e clareza de compreensão a respeito do seu próprio Atma ser, né, a única realidade. Isso requer
uma devoção incrível, que passa pela devoção que nos conduz à compreensão de que eu vivo dentro do âmbito de Ishvara, como parte integrante de Ishvara, e agora eu vejo que Ishvara, Jiva, Jagana, todo o universo existe dentro do âmbito do Atma, que é Nirguna, que, por acaso, é a própria natureza de Ishvara. Ishvara ali aparece como uma totalidade feita por partes, e agora eu vejo para Ishvara, eu sei que Ishvara nada mais é do que uma totalidade sem parte alguma, porque fundamentalmente Ishvara é Nirguna Atma, por isso que a gente diz, né? Ishvara Atma, Jiva Atma, Brahma Atma, Aikya. É o mesmo Atma, é o Atma não dual. É a devoção mais elevada que existe. Aqui o Swami apresenta uma passagem do Vivekachudamani: entre as coisas que conduzem à libertação, a devoção ocupa um lugar supremo. A busca pela verdadeira natureza, designada como devoção. Então, está dizendo que sem essa devoção, né, a busca pelo Supremo é impossível. Em verdade, ele diz, a busca pela verdadeira natureza do Atma é chamada de devoção. Eu estou totalmente entregue, estou totalmente devotado, né, em total integridade e totalidade, sinceridade, né, permanentemente, né, consistentemente, sistematicamente, né, se torna algo quase que como uma obsessão, este desejo pela compreensão da natureza nirguna do ser. Portanto, a devoção é o estágio final da libertação, mas a devoção é o estágio inicial da libertação, porque em todos os níveis nós vamos precisar desta atitude de devoção. No estágio final de devoção, é chamado de quê? De Atma Vichara, autoinvestigação sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads, né? Esse é o estado final do Bhakti. Mas então não tem nada de devoção na autoinvestigação, né? O estudo sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads a respeito da natureza nirguna de Ishvara, eu não consigo ver nenhuma devoção, porque devoção para mim está associado com emoção, emoção para mim está associada com sentimentos sublimes, maravilhosos, que derramam lágrimas de amor pelo Criador, etc, etc. Aquele é um nível mais rudimentar da devoção, a devoção que se manifesta mais emocionalmente, tá? Eu penso já ter dito isso para vocês, que quanto mais a gente vai subindo neste processo, mais a nossa devoção também, né, ela vai se tornando menos romântica e sentimental e emocional, e vai se tornando mais uma coisa mais, não é que seja fria no sentido de frieza, né, é aquela chama que não se move, né, aquela chama que não se move, em oposição à chama que se move, né? Então você vai se tornando sempre mais, né, sereno, tranquilo. A devoção está ali, mas ela não se manifesta como antes, a nível mais emocional, e não ela se manifesta com uma paz, né, além da compreensão do humana, né? Aquela compreensão, aquela paz que passa, né, o entendimento de todos, né? Eu estou focado na natureza nirguna de Brahman, não existe nenhum atributo ou qualidade que me permita de me agarrar aqui ou ali, é simplesmente a minha natureza intrínseca, a natureza de tudo, a natureza de Deus, né? Então ali a devoção ela é muito, muito refinada, muito sutil, e ela não dá muito espaço para lágrimas emocionais, tá? Embora possa ocorrer.
Krishna reconhece que esta forma de Jnana Yoga é difícil para a maioria das pessoas. Portanto, ele sugeriu a ajuda de dar um passo para trás e experimentar a meditação no Senhor. Com atributos, sem atributos é difícil se a mente estiver não preparada. Em Dakshinamurti Stotram tem uma descrição do ser, e nós vimos diversas vezes, até mesmo neste capítulo 12. Tá? Ele cujas formas octuplas são terra, água, fogo, ar, éter, sol, lua e jiva, e que se manifesta como o universo, os 5 elementos, mais alguns corpos celestiais, mais o Jiva-Atma, né? Essa consciência humana. O Supremo Senhor é aquilo que permeia tudo isso. Não existe nada para aqueles que refletem bem sobre. Não existe nada para aqueles que refletem bem sobre. Para ele, o Mestre Divino, Então, aqueles que refletem sobre este Senhor Supremo, é como se não existisse nada mais que intertenha as suas mentes a fim de interesse de contemplação, de compreensão, de reflexão. As pessoas se perdem, né, gastando energia cognitiva, intelectual com coisas mais mundanas, né? É incrível, um desperdício enorme de energia, de coisas irrelevantes que não elevam ninguém, muito pelo contrário, né? Mas para aqueles focados, né, vai esta oração, essa prostração, né? Quais são os 8 fatores? Nós vimos isso na aula de ontem, né? Os 5 elementos. Mas a Lua, que representa todos os planetas e satélites, e o Sol, que representa todas as estrelas. Então, em outras palavras, todos os corpos celestiais, mais os elementos, né, do nosso planeta, mais o Jiva-Atma, né? Todos os jivas, todas as formas de vida, todos os seres vivos. Isso compõe as 8 faces do símbolo. Então, tudo isso, né, para simbolizar, são aspectos que representam a totalidade do Virat Ishvara, né, o Senhor manifesto como universo físico material, que aqui é denominado Vishvarupa Ishvara, a totalidade de tudo. Virat é o aspecto de Deus manifesto fisicamente como Jagata, né? A gente tem visto isso em diversos textos, dependendo do texto. É tudo a mesma coisa. Ishvara, Jiva, Jagata. Jagata nada mais é do que o cosmos manifesto fisicamente, que aqui é representado pelo termo Vishvarupa, Ishvara. Em outras passagens, Virat Ishvara, mais comumente conhecido como Jagata, né? Mas só que a gente precisa de compreender que Ishvara, Jiva, Jagata, né? Tanto Jagata como Ishvara, como Jiva, se resolvem em Ishvara, porque Jiva e Jagata são manifestações ou partes integrantes daquilo que é Ishvara em sua manifestação total, cósmica, né? O Virat Ishvara. Então, o Swami dramatiza um pouquinho, dizendo: oh Senhor Krishna, minha mente parece não estar expandida o suficiente para visualizar o Visvarupa.
Se isso ocorrer, não nenhum problema, disse Krishna, né? Eu sugiro que você desça mais um degrau. Qual seria o degrau? Seria meditar numa forma única, né? Ekarupa, né? Uma forma única do Senhor, um símbolo do Senhor representado por uma deidade, essa deidade, mas existem outros símbolos que não são deidades, e alguns deles são físicos, né? E alguns deles são simplesmente símbolos sutis, como Omkara, é um símbolo que representa o Senhor, é bem sutil, existem elementos cognitivos, né? Elementos de compreensão envolvidos no que este símbolo sonoro representa, porque ele é um símbolo de Deus, símbolo de, na verdade, Nirguna, Deus, né? Então, existe uma infinidade de símbolos, religiões, e na Índia existe milhões de divindades. Alguns eles misturam com animais. Eu não vou. Vocês leiam tudo isso e vejam se vocês têm interesse nessas passagens. O Marcelo fez um trabalho bacana aqui, eu dei uma lida. Tudo parte dos Puranas, tá? O quinto degrau é Arupa Ishvara, Senhor sem forma. E o quarto degrau é Anekarupa Ishvara, o Senhor com formas múltiplas. O terceiro degrau é Ekarupa Ishvara, né? O Senhor com uma forma única. Então, de um Senhor sem nenhuma forma, que é Nirguna Brahman, um Senhor com a totalidade de todos os Namarupas, que é Vishvarupa Ishvara, né? E aí nós passamos para o terceiro degrau, que é o Ekarupa. Ekarupa é o Senhor com a forma única. Anekarupa é um Senhor com múltiplas formas, que é sinônimo de Vishvarupa, Ishvara, a totalidade de todas as formas e nomes, né? Essa meditação aqui é apresentada com o termo Abhyasa Yoga, uma prática regular, né? Portanto, Krishna discute o terceiro degrau que o Swami tinha mencionado brevemente na aula passada, né? Fixando a mente em mim, sem distração. Se você for capaz de fixar a mente em mim, né? Vocês compreenderam tudo isso? Porque tem muitas repetições, né, nessas passagens, dessas exposições do Swami, né? O Passana é uma passagem que existe. Em geral, nós temos Karma Yoga, que inclui Dharma Yoga, nós temos o Passana e nós temos o Nididhyasana, o Shravana Mana Nididhyasana do Vedanta, né? Que são o estudo, né? A exposição, ouvindo, contemplando os ensinamentos e as lógicas que sustentam as declarações finais de identidade. Estas declarações, uma vez bem assimiladas, elas transformam e libertam o indivíduo da problemática do samsara. Então, e tudo isso precisa ser iniciado com o Karma Yoga. Mas o Passana Yoga está disponível, sim, para aqueles indivíduos que, apesar de terem sido good Karma Yogas, ótimos Karma Yogas, ainda assim eles têm muito Rajoguna, que fazem de modo que suas mentes permaneçam ainda muito ativas, né? Então, quando a gente entra no Nididhyasana, no Vedanta, a mente precisa estar muito focada e contemplativa, porque a gente vai ter que estar acompanhando e depois meditando, fazendo o nosso Nididhyasana, né? Meditando naquelas revelações, naquelas passagens dos ensinamentos que revelam, sustentando a lógica, sustentados pela lógica, a identidade entre o Atma do Jiva e o Atma de Brahman, porque existe somente um Atma, né? Então a mente precisa estar muito, muito contemplativa e sutilizada para acompanhar aquela lógica. Então, se a mente não estiver realmente muito meditativa, satívica, contemplativa,
a mente ela não consegue se reter, né, naquele processo, naquela contemplação, ela pula para outras coisas, tá? É uma mente dispersiva, né? Então, para o indivíduo que, através da ação do Karma Yoga, ele desenvolve, né, esta devoção, desenvolve uma mente mais pura, né, mais ações mais dármicas, pensamentos mais satívicos e dármicos, mas ainda assim elas têm dificuldade com o foco que é absolutamente necessário para entrar no Nididhyasana do Vedanta, que é um processo de pura contemplação, contemplação a respeito de algo que é tão sutil que a mente precisa permanecer, não está muito bem focada, mas muito sutilizada, muito refinada, né? Então, quando nós, antes de entrarmos no Nididhyasana, ou após termos entrado no Nididhyasana, a gente considerar que a minha mente não está focada o suficiente, né? Então, eu tenho a possibilidade de fazer um passo para trás e entrar no âmbito da meditação vedântica, né? Aí a meditação vedântica, que a princípio seria o Nididhyasana, mas Nididhyasana não está funcionando para mim. Então eu volto para Saguna Ishvara, qualquer que seja o aspecto, a forma, né, a configuração deste Saguna Ishvara, né, de modo que eu possa desenvolver mais foco, mais refinamento e mais expansão. Sim, Betânia, você levantou a mão? Sim, professor. Esse capítulo está trazendo para mim assim todo o Gita, né? Porque todo o Gita traz esses ensinamentos ali no capítulo, desde o capítulo 3, vamos dizer, quando o Krishna entra no Karma Yoga, e vai passando pelos outros, tudo. E aí aqui nesse 12º capítulo é como se ele fizesse uma avaliação de se a gente está compreendendo e em que grau a gente está, ou se a gente tem que voltar para o capítulo 2, o capítulo 3, o 4, 5, 6. Para mim, assim, sinto como se fosse uma avaliação no meio do caminho, de você rever o seu nível, né, de Sim. entendimento, e ainda no 12º ele traz tão forte a questão da devoção, né? Que ele não tinha abordado tanto, mesmo tendo abordado o Karma Yoga no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, enfim. E que daí traz mais fundamento para você fazer aquelas práticas anteriores, né? Eu percebo assim, o quanto nesse momento eu olho mais essa devoção da totalidade do que como eu olhava como Karma Yoga só num sentido de contribuição para o campo, mas ainda não com essa visão tão ampliada e não é que só visão, nessa prática, né, de devoção à totalidade ali e vendo como tão importante primeiro aceitar o mundo todo para depois, entre aspas, né, negá-lo no sentido de aceitar a não dualidade. Enfim, estou trazendo aqui porque me vem toda essa recordação. É por aí mesmo, né? Os estudos do Vedanta, né, do Gita, etc, etc, eles vão aparecendo sempre mais, vão sempre nos proporcionando compreensões mais profundas. A gente vai revisando e vai vendo, uau, agora eu obtive uma compreensão ainda mais profunda de tudo isso, tá? Então, nos primeiros 6 capítulos do Gita, Krishna estava abordando, porque o Gita tem 18 capítulos, nós estamos na parte central, nos primeiros 6 capítulos, o Krishna estava abordando a questão do Dharma e a necessidade do indivíduo, né, viver em harmonia com o Dharma, viver em harmonia com o seu Swadharma, e o fato de que, né, os elementos
né, do Yin Yoga eram parte do argumento para convencer Arjuna, né? Então, aí depois entrou no Karma Yoga, né, os conceitos a respeito de ações e seus resultados, mas foi somente a partir do capítulo 7, né, que Krishna entrou no tema central do Gita, que é a compreensão a respeito da natureza de Deus. Né? Porque nos primeiros 6 capítulos ele não tinha entrado realmente, profundamente, sobre a natureza de Deus. Então, o capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, esse é o último, todo ele a respeito da natureza de Deus, né, para o desespero daquelas pessoas que preferiram rejeitar Deus nesse processo vedântico, nesse processo de celebração espiritual. Né? Mas não tem jeito, é por isso que ele enfatizou tanto, e agora ele fecha realmente de modo maravilhoso, né? Exaltando sempre mais a necessidade de quê? Da devoção a Deus, né? Algo que a gente via como alguma coisa quase que desnecessária ou insignificante, porque o barato mesmo é Aham Brahmasmi. E ele vai mostrando de ângulos diferentes o quanto impossível seja a gente entrar no último estágio do Nididhyasana, do Vedanta, sem ter desenvolvido esta devoção gradualmente, a partir de cada estágio. Né? Aí ele fala para Krishna, volta, volta, volta. É de uma beleza na estrutura do Gita. Então, este é o convite. Né? A gente está terminando a parte central do Gita, que é totalmente ela focada na natureza de Nirguna, Saguna, Nirguna, Ishvara, que precisa ser compreendida para que no final nós possamos nos beneficiar das declarações de identidade entre Jiva Atma e Ishvara Atma e Paramatma. Existe somente um Atma, né? E esse Atma é livre, independente de toda esta manifestação aparente. Então é por aí mesmo, Betânia, a compreensão do Gita vai se refinando, vai se tornando mais completa, mais brilhante. Nossa admiração pelos ensinamentos vai crescendo na medida que a gente vai desenvolvendo olhos para ver, o intelecto para compreender, tá? E a gente vai ficando assim, uau! Tá? Então é por aí. Então a gente termina aqui, a gente volta na semana que vem, eu já vou estar em casa, e até a próxima, ok? E a propósito, a aula de ontem foi muito boa, recomendo a você, Renato, a quem não esteve presente, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria
impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.